Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos a João capítulo 19 e muito deste capítulo foi visto, ainda que com algum resumo, alguma síntese, alguma perspectiva diferente nos outros evangelhos. Portanto, o que quero fazer na nossa meditação desse capítulo é destacar três daquelas que nós chamamos palavras da cruz que Jesus diz. Frases que nosso Senhor disse ali na crucificação. Temos aqui neste capítulo três delas e muito próximas umas das outras. Quando no versículo 26 encontramos uma palavra de afeto do nosso amado Salvador. Quando ele diz, quando Jesus viu sua mãe ao lado do discípulo a quem ele amava, João, disse-lhe, mulher, eis aí teu filho. E ao discípulo disse, filho, eis aí tua mãe. Um dos versículos que é profundamente distorcido ao longo da história, mostrando que Maria seria mãe de todos os discípulos, de todos os que creem, mas evidentemente não é esse o fato. É importante lembrarmos aqui, irmãos, que, primeiramente, os irmãos de Jesus não criam nele. Os irmãos de Jesus, a essa altura, ainda não confessavam a fé nele como o Messias. Portanto, não eram dignos da confiança do Mestre. Além disso, é importante se lembrar que dentro do colégio apostólico, daqueles 12 que Jesus havia escolhido para andar consigo, 3 eram mais próximos e destes 3, João era o mais chegado de Jesus. Jesus tinha de fato profunda confiança e amor pelo apóstolo João. É provável que a esta altura José, marido de Maria, já houvesse morrido. Então, quando o Senhor Jesus vai se entregar sua vida, vai sofrer a crucificação, sofrer a morte, ele vê Maria e percebe que ela está sozinha. E vê João, seu discípulo amado, também ali. E, portanto, ele promove esse afeto entre os dois e promove esse mútuo cuidado, honrando sua mãe, honrando Maria, provendo-lhe alguém para que pudesse, de fato, ser-lhe um suporte, e também abençoando a vida de João, dando a ele também um suporte em Maria. Portanto, é uma palavra de Jesus de profundo afeto, de profundo cuidado, de profundo amor. A palavra seguinte, no versículo de número 28, diz assim, Jesus sabia que sua missão havia terminado e para cumprir as escrituras disse, tenho sede. É curioso como aquele que é a água da vida tem sede. Como aquele que prometeu que quem bebesse da água que ele dá nunca mais teria sede, mas ele voluntariamente, sacrificialmente se entrega por nós de tal maneira a ponto dele ter sede. Jesus aqui demonstra a sua completa, íntegra humanidade. Claro, ele é Deus, integralmente Deus, mas também homem, integralmente homem. E na sua humanidade, sentindo sede na cruz do Calvário, cumprindo a profecia, Jesus identifica-se conosco. A sede que nós temos é muito mais grave, pois espiritual. A sede que assola o coração da humanidade, a sede que nos deixa confusos e desorientados, é a sede deste que é a água da vida, deste que é o que pode fazer de nós fluir rios de água viva. Deste que na cruz teve sede. É importante que nos lembremos sempre que Jesus continuamente identifica-se com o seu povo. Continuamente Jesus sofre, vivencia experiências, sente de fato aquilo que ele não precisaria sentir na eternidade, na glória, mas ele o faz para que se identifique com a humanidade sofredora e caída. Jesus não pecou, é verdade, mas sofreu em sua vida as consequências mais dolorosas do pecado, inclusive a morte. Jesus dizendo, tenho sede, está fazendo isso para que eu e você não precisemos ter sede eterna. Está fazendo isso para que eu e você possamos ser verdadeiramente saciados com a água viva que traz vida, que sai do trono de Deus. Ele disse, tenho sede, para que você e eu não mais tenhamos sede.
Finalmente, a última palavra dita por Jesus na cruz, no verso 30, diz o texto que Jesus diz: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Na língua grega é uma palavra só, tetelestai, que apontava, dentre outras coisas, para um pagamento. Na cruz, Jesus está dizendo: está pago. Mas o quê? O que foi pago? Ou o que foi paga? A dívida. A dívida da humanidade com Deus foi paga. A dívida ocasionada pelo pecado foi paga. Não há mais condenação, dirá o apóstolo Paulo vários anos depois, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo sofreu a condenação no nosso lugar. Cristo pagou o que nós precisaríamos pagar, mas sejamos realistas, irmãos, não teríamos condições, nem se nos entregássemos para morrer na cruz, nem se tentássemos viver uma vida perfeita. De maneira alguma a nossa morte seria suficiente para nos livrar da condenação. Era necessário que Cristo fosse à cruz, pagasse a nossa dívida, para que assim nós pudéssemos ser resgatados, para que deste modo nós pudéssemos ser libertos verdadeiramente. Está consumado. Aquele que está em Cristo Jesus já foi perdoado. Aquele que está em Cristo Jesus já recebeu o perdão da dívida. Não há mais o que pagar. Não fazemos por onde para merecer a salvação. Não tentamos de alguma maneira fazer Deus gostar um pouco mais de nós. Já está pago, porque Cristo Jesus pagou na cruz do Calvário. Não há mais dívida. O que vivemos agora em obediência e fé, vivemos por amor e devoção a Deus, não como um jeitinho de pagar ao Senhor pela nossa dívida. Já foi pago. Está consumado. Cristo Jesus é aquele que nos ama a tal ponto de prover o abraço que precisamos, como fez com Maria e com João. Jesus nos ama a tal ponto que sofre a sede que nós sofríamos, para que nós não mais tivéssemos de sofrê-la. Nos ama a tal ponto que paga a nossa dívida. Dívida que não foi ele quem contraiu. Dívida que não era dele, era nossa. Mas que ele, por amor, pagou. E pagou de maneira perfeita, absoluta e definitiva. Que confiemos neste Cristo que tanto nos ama e que tanto nos quer bem.